Olá, sejam bem-vindos ao É da Sua Conta, o podcast mensal sobre como consertar a economia para que ela funcione para todas as pessoas. Sou a Daniela Stefano. E eu, o Luciano Máximo. O É da Sua Conta é uma produção da Tax Justice Network, rede internacional de justiça fiscal. Você encontra a descrição completa e pode ouvir os episódios anteriores em www.edasuaconta.com e nos mais populares tocadores de áudio. Há uma diferença brutal entre os investimentos na administração tributária do Sul e do Norte global. E para diminuir os abusos fiscais, é preciso investir na formação e treinamento de auditores fiscais. Como arrecadar receitas se esses profissionais não estiverem bem preparados? A importância de uma administração e de um sistema tributário justos e fortes é o tema da edição 33 do É da Sua Conta. No episódio 32 do podcast, auditores e auditoras fiscais narraram aventuras que fazem parte do seu trabalho, às vezes arriscando e até perdendo a própria vida em nome da justiça fiscal. O tema é fascinante e a gente continua nessa edição. Desta vez, vamos conhecer um pouquinho da realidade fiscal de dois países africanos, a Guiné-Bissau e a África do Sul. Preços de transferência são uma prática realizada por multinacionais em que o fisco ou a Receita Federal dos países mais pode perder dinheiro para paraísos fiscais. Os preços de transferência são aqueles em que uma empresa compra ou vende mercadorias ou paga patentes ou royalties para ela mesma. Essas transações acontecem entre uma filial e uma sede, por exemplo. Acontece que esses valores são estabelecidos pelas próprias empresas e há pouca transparência sobre isso, o que significa que quando uma empresa possui sede em vários países, dentre elas alguma em algum país de baixa tributação, ela pode transferir os lucros para o local onde paga menos impostos. E é aí que pode ocorrer o abuso fiscal. Existem multinacionais que manipulam esses preços para evitar a tributação, principalmente se atuam em países com uma realidade política, econômica e social mais frágil. E se isso parece complicado, é porque é complicado mesmo, e esta é uma das razões para treinar os auditores fiscais. E com treinamento e experiência, essas práticas podem ser impedidas. O Karim Mané e a Claire Hickman nos contam como atuaram em parceria na fiscalização de uma empresa importadora de arroz na Guiné-Bissau. Gostávamos de ter melhores hospitais. Na Guiné-Bissau, gostávamos de ter água potável e luz elétrica. Basicamente, a Guiné-Bissau é um país lusófono, ex-colónia portuguesa, está situada na costa ocidental da África. Karim Mané trabalha na Direção-Geral das Contribuições e Impostos da Guiné-Bissau. Somos um país multiétnico, cerca de 40 e tal etnias, mas entre elas a base da alimentação toda é o arroz. Portanto, é um produto que tem uma importância muito grande em termos de base alimentar. A Guiné-Bissau é um país relativamente jovem, já que declarou sua independência há 49 anos. É um dos países de mais baixa renda na África, tem uma democracia frágil e, consequentemente, uma administração tributária pouco desenvolvida. Mas aos poucos, com a assessoria de auditores internacionais focados na agenda de justiça fiscal, essa realidade vai melhorando. A auditora fiscal aposentada Claire Hickman esteve na Guiné-Bissau para colaborar com a fiscalização de empresas. E assim que chegou, os auditores fiscais guineenses expuseram um problema em que não encontravam a solução. É que uma das empresas que seria fiscalizada apresentava prejuízo nos últimos anos e nunca pagava 1 centavo de impostos. Afinal, ela não lucrava. E os colegas guineenses da Clair perguntaram: como uma empresa pode sobreviver sem lucros por tanto tempo? Alguém, e provavelmente os sócios, devem estar bancando, injetando dinheiro na empresa para ela sobreviver. Aí eu fui com eles na empresa para examinar a documentação e verificar o que estava acontecendo. E a primeira coisa que eu verifiquei foi o contrato social e constatei que os principais sócios é uma empresa com sede na Suíça.
E todos sabem que Suíça é considerado um paraíso fiscal, né? E aí eu pedi também a documentação para ver quais são os produtos que ela importava. Essa empresa praticamente fazia importação de arroz e depois a revenda desse arroz no mercado local. E o Karim já tinha dito, ainda que tenham línguas, estruturas sociais e costumes distintos, o arroz é a base da alimentação de quase todas as etnias na Guiné-Bissau. Nós cultivamos, mas muito pouco. É mais o cultivo de subsistência e é o produto que é mais importado. E como seguiu a fiscalização na empresa, Clair? Pedi a documentação de importação do produto. Eu verifiquei que quem vendia o arroz era a própria matriz que fica na Suíça. Pedi a documentação de origem do produto, porque a Suíça não é um produtor de arroz. E eu verifiquei com isso que o produtor de arroz era, na verdade, o Vietnã. Então, o que estava acontecendo era que a matriz com sede na Suíça comprava o arroz do Vietnã, dos países produtores de arroz, e revendia esse arroz para a sua própria subsidiária na Guiné-Bissau. E essa empresa basicamente vendia a mercadoria a preços elevadíssimos, usando o mercado da Guiné-Bissau para a revenda dos produtos, mas a empresa aqui, em termos fiscais, não contribuía praticamente nada. Os rendimentos não eram tributados aqui na Guiné-Bissau. Verifiquei isso através da documentação. Por exemplo, eu verifiquei que o custo de importação do arroz girava em torno de 15 mil francos a saca. E depois verifiquei também o preço de venda no mercado local. Constatei que o preço de venda também em torno de 15 mil francos e muitas vezes até um valor mais baixo, de modo que realmente não produzia nenhum lucro e não pagava 1 centavo de imposto. E o que significa tudo isso, Clair? Tudo indica que a matriz que fica na Suíça compra esse arroz a um preço baixo, um preço de mercado do Vietnã, e revende depois para a sua própria subsidiária na Guiné-Bissau a um preço mais elevado, de modo que o lucro fique todo na Suíça. Ou seja, a subsidiária na Guiné-Bissau ela não produz lucro nenhum, porque o lucro já é retido pela própria matriz. A empresa basicamente foi autuada, né? Sofreu penalidades devido à prática que foi detectada, que era de preços de transferência. A consultoria de Clair Hickman, à administração tributária em Guiné-Bissau, ocorreu há cerca de 5 anos e essa prática foi incorporada às ações dos auditores fiscais do país. Na altura foi uma novidade para nós e agora essa prática está identificada, bem tipificada. Mas ainda assim, a administração tributária guineense segue em defasagem. O Karim explica que o trabalho dos fiscais não consegue acompanhar o ritmo de evolução das práticas de abusos fiscais realizadas pelas multinacionais. O próprio governo limita muito a questão do investimento para a obtenção de receitas fiscais. E, como tal, isso acaba se refletindo na qualidade dos técnicos, porque não há muito investimento no que se refere no mais básico, que é o salário, né? É uma pena porque quem acaba perdendo é o Estado, por causa das perdas derivadas das inspeções fracas das fiscalizações que nós fazemos. Se investido, capacitar mais os técnicos, trazer mais consultores para fazer trabalhos conjuntos, dar mais experiência aos técnicos, isso ajudaria e muito a nossa administração fiscal a evoluir enquanto instituição e o próprio Estado a obter receitas fiscais em níveis mais aceitáveis, para que não dependa assim tanto de ajudas exteriores. Grande injustiça causada pela ganância das grandes transnacionais, a exploração do povo mais pobre. É difícil saber o total perdido para paraísos fiscais, mas o que nós sabemos é que as perdas chegam a pelo menos 4 bilhões de dólares por ano por causa do abuso fiscal global, de acordo com dados da Tax Justice Network. Esse valor é o equivalente a mais de 60% do orçamento da saúde de Guiné-Bissau. Querida mãe Guiné-Bissau, é impossível ficar indiferente perante todo o teu sofrimento. Mas os teus filhos amam-te muito. E já que estamos na África, vamos continuar no continente.
Da Guiné-Bissau, que fica ali na costa ocidental e é banhada pelo Oceano Atlântico, a gente vai descer e vamos até o país mais ao sul, a África do Sul. De lá, vem uma história de justiça fiscal de esperança e cautela ao mesmo tempo, contada pelo Johan van Logerenberg, ao TaxCast, podcast da Tax Justice Network em inglês. Johan é ex-auditor tributário do país e autor do livro Morte e Impostos, como o fisco da África do Sul fez assassinos de aluguel, traficantes de drogas e sonegadores pagarem suas dívidas. South Africa has a history, and that history is partly informed by colonialism. A África do Sul tem uma história, e essa história é parcialmente formada pelo colonialismo que foi seguido pelo apartheid, e o regime que impôs o apartheid. Em 1994, veio o primeiro governo democraticamente eleito, e um ano depois, a criação do Fisco Nacional. Tornou-se um órgão estatal único e autônomo, separado do governo. Isso é um profundo reconhecimento de que o serviço de arrecadação de receitas, particularmente quando se trata de países em desenvolvimento, é importante para guiar o país rumo à sua soberania fiscal, algo que qualquer economia em desenvolvimento deveria buscar. Mas o mais importante é que um fisco assim permite que um governo tenha a capacidade de financiar seu futuro. E quando as receitas estavam altas, o fisco sul-africano conseguiu se desenvolver e se modernizar. If one looked at the results of the revenue service over those years, se olharmos para os resultados da administração tributária sul-africana nesses anos, com exceção de 2008 e 2009, anos marcados pela crise financeira internacional, o fisco consistentemente arrecadou acima das metas anuais definidas pelo governo. Ou seja, acima do necessário previsto pelo governo para financiar a si mesmo e seus programas com crescimento anual. Por sermos um serviço autônomo, íamos ao mercado recrutar os melhores profissionais. Dessa forma, conseguimos criar um grande centro de negócios, uma unidade de preços de transferência de classe mundial, com advogados de primeira classe, os melhores investigadores forenses e laboratórios que o dinheiro poderia comprar. E todo esse avanço foi motivado por senso de justiça, por um trabalho feito com amor. Não representávamos apenas uma instituição para cobrar impostos, mas os seres humanos daquela instituição podiam fazer um link direto com o dia a dia no que faziam, com o propósito maior de encaminhar dívidas históricas do passado, fazer o país ser fiscalmente soberano e ajudar o governo a financiar programas e planos para construir um país melhor para todos. Não era apenas um trabalho. Foi um trabalho de amor, de coração e de mente. Mas todo esse avanço foi destruído em questão de meses por uma sequência de crises políticas e econômicas vividas pela África do Sul a partir de 2014. Ocorreu o que chamamos uma captura de Estado. A liderança da Receita foi efetivamente eliminada em questão de meses. Havia muita interferência política na rotina das atividades, muita corrupção no país. A arrecadação começou a cair, então o governo foi ficando cada vez mais pobre nos anos seguintes. Óbvio que o estrago foi enorme. Durante essa captura do Estado foi perdida muita memória institucional, muita experiência, cerca de 2.000 profissionais. Por volta de 2017 e 2018, houve uma reação significativa da sociedade civil organizada, da mídia, atores externos e da população. Essa captura de Estado começou a ser combatida. Vai levar muito tempo para reconstruir a administração tributária da África do Sul. A entrevista completa com o Johan está no episódio 101 do TaxCast, o podcast em inglês da Tax Justice Network,
apresentado por Naomi Fowler. E na descrição deste episódio você encontra o link para ouvir o Taxcast, ou no seu tocador de áudios favorito. O Johan van Logerenberg mostra que é possível países construírem sistemas tributários justos, com fiscos autônomos e fortes, que valorizam seus trabalhadores e trabalhadoras e os preparam bem para combater abusos fiscais. Na África do Sul, a construção desse modelo foi sólida, mas acabou corrompida e agora busca se reerguer. Não deixa de ser um exemplo de boa prática e também para evitar caminhos e escolhas ruins. As multinacionais controlam suas transações e podem manipular preços de acordo com seus interesses financeiros e comerciais, o que pode fazer com que seus lucros sejam enviados para locais onde pagarão pouco ou nada em impostos. O problema da manipulação dos preços por multinacionais foi detectado nos Estados Unidos na década de 1980. De lá para cá, muitas regras foram criadas pela OCDE, que é o Clube dos Países Ricos, para evitar essas práticas. Acontece que há muitas influências de interesses privados para que essas proteções não sejam aplicadas. Além disso, as realidades em países de alta e de baixa renda são diferentes. O que funciona no norte global nem sempre funciona no sul, explica Marcos Valadão, do Conselho Diretor da Tax Initiative do South Center. Por diversos motivos, que vão desde treinamento, conhecimento técnico das estruturas de tributação, capacidade técnica mesmo, até questões materiais e diferenças estruturais em termos de bases tributárias. Esse pacote, de diferenças leva a uma necessidade de ter uma perspectiva própria dos países em desenvolvimento. E essas diferenças entre habilidades nos países de alta e baixa renda ficam bem nítidas se pensarmos que desde os anos 1980 a OCDE tenta coibir essa prática. E na Guiné-Bissau, os técnicos da administração tributária começaram a abordar o problema há mais ou menos 5 anos. Com o passar dos anos, outras iniciativas foram sendo criadas com o objetivo de diminuir a distância de conhecimento e práticas da administração tributária entre os países. É o caso do South Center, dos Auditores Fiscais Sem Fronteiras e de outros centros regionais que possuem projetos que contribuem com treinamento e especializações para os técnicos fiscais em diferentes países. E para que os países do Sul pudessem aplicar o Transfer Price Guidelines da OCDE, por exemplo, o Subcomitê de Preços de Transferência, que fica dentro do Comitê de Tributação da ONU, criou um manual prático para que as administrações fiscais de países com menos capacidade técnica pudessem aplicar essas regras. Recheado de exemplos, ele tem uma discussão teórica de alguns pontos para explicar por que a metodologia é aplicável daquele jeito, quais as variações da metodologia. E, importante, ele contempla também as experiências de alguns países, as do Brasil, Índia, China, como eles tratam particularmente alguns temas de transferência. Outro avanço para a participação de países do Sul nas questões tributárias internacionais é a iniciativa BEPS, também da OCDE, em parceria com o G20. Dessa iniciativa, participam 141 países. Pois é, e vale notar que a Guiné-Bissau nem faz parte da iniciativa BEPS, ou seja, está ainda mais distante das discussões internacionais sobre preços de transferência. Mas, na prática, quem conduz a discussão é quem tem mais experiência e conhecimento técnico, ou seja, os países mais poderosos politicamente e que também comandam a OCDE, de acordo com Marcos Valadão. Há uma diferença muito grande de discussão e de forma de conduzir as coisas, falando bem francamente, quando você olha a atuação de países como Estados Unidos, França e Inglaterra, e olha países pequenos da África e da América Latina nesse contexto. Você tem uma ou outra participação aqui e ali mais reforçada, mas, em geral, o mainstream continua sendo conduzido pelas grandes economias. Bom, vamos fazer de conta que você e eu, que temos um conhecimento bem básico sobre tributação, estamos lá, na reunião da iniciativa BEPS. E o representante de um país, digamos, a Alemanha, está fazendo uma proposta e você, nem eu, estamos entendendo. Ou até a gente consegue acompanhar o raciocínio, mas a gente não tem a menor noção se o país que representamos vai ter capacidade de aplicar isso na prática. Eu não arriscaria. Você teria coragem de abrir sua boca e comentar ou sugerir algo?
Mas isso não significa que países com pouca experiência, com economias menores e menos poder político devam ficar de fora do debate global. É preciso incluir todos os países nessa conversa. Participar da discussão, fazer uma análise mais crítica das consequências de determinadas medidas têm para os seus países, isso é extremamente importante até para impedir ou evitar que determinadas medidas prejudiciais aos países do Sul, se tornem consensuais. Uma vez que se tornem consensuais, para reverter a tendência é muito mais difícil. E é aí que entra a Tax Initiative do South Center, que é uma organização independente e que funciona como um think tank de cooperação com os países do Sul global. Os países precisam de suporte, porque muitos deles não têm, técnico de conhecimento para poder fazer isso. E as diversas organizações, não só o South Center, mas na América Latina tem o CIAT, a TAF na África, que também tem um papel importantíssimo nessa construção, aí, nessa vigilância para participar e para decidir também, ou tentar influenciar nas decisões que vão formar consenso da tributação. Na elaboração do Manual sobre Preços de Transferência da ONU, por exemplo, coube ao South Center promover uma maior interação entre os países do Sul global para que houvesse um melhor alinhamento entre eles. Aliás, a Tax Justice Network pleiteia que as decisões sobre questões tributárias sejam mais democráticas e, para isso, transferidas da OCDE para a ONU. Uma perspectiva importante é o próprio Comitê da ONU. O Comitê da ONU hoje é um comitê com 25 experts que trabalham em personal capacity, indicados pelos seus governos. Tem uma estrutura, em princípio, paritária e é conduzida, pelo menos, com esse objetivo. Espera, 25 especialistas em um comitê, quando na ONU há 193 países membros? Bom, ainda que o Comitê da ONU seja um avanço, é preciso se tomar cuidados para que, de fato, todos os países do Sul global sejam ouvidos e respeitados. Eu penso que para fazer um contraponto, digamos assim, mais efetivo, o ideal seria que o Comitê da ONU fosse transformado num comitê em que fossem representantes dos países mesmo, com uma participação mais inclusiva, com aumento de membros para 35. Há uma proposta nesse sentido, de fortalecer o comitê com uma participação dos países em desenvolvimento. Nesse ambiente, você teria uma forma de fazer uma contraposição institucional da perspectiva dos países em desenvolvimento mais efetiva em relação ao que a OCDE faz, por exemplo. Bem devagarinho, as mudanças vão acontecendo para que os abusos fiscais diminuam. Enquanto isso, multinacionais e super ricos seguem desviando o dinheiro que deveriam contribuir para paraísos fiscais. As consequências do abuso fiscal e o papel da administração tributária para colocar um fim nisso é o tema da coluna com o jornalista Nick Jackson, da Tax Justice Network. Começando então pelas consequências dos abusos fiscais pelos super ricos e multinacionais. Uma consequência arriva a um sentimento de que no povo que existe um conjunto de regras para os ricos e poderosos e outro conjunto de regras para o resto dos cidadãos. E isto cria problemas terríveis para a democracia. Se uma pessoa tem que pagar impostos e o multinacional não paga nada neste país, também para uma pessoa rica que pode pagar zero ou quase zero, porque tem contabilistas espertos que podem ajudar a pagar nada. Isto é muito problemático, então ameaça a democracia. Naturalmente, aumenta a desigualdade. Outra consequência, o crime. Nos paraísos fiscais, por exemplo, os interesses das multinacionais para minimizar os impostos e os interesses dos criminosos globais se unem, estão trabalhando no mesmo lugar, tentando fazer coisas parecidas. E mais geralmente, esta capacidade dos ricos multinacionais de escapar dos impostos gera um sentimento geral da ilegalidade. É bem constrangedor saber que multinacionais e super ricos não contribuem com impostos, enquanto, por exemplo, a classe média baixa aqui no Brasil contribui proporcionalmente com mais. Também, este problema é contagioso, porque se a classe média, por exemplo, pensa que os ricos estão escapando de pagar os impostos, e geralmente escapam da lei, eles ficarão menos felizes em pagar seus próprios impostos ou em obedecer à lei. É claro que o governo muitas vezes não faz o que o povo quer, sim, normalmente porque pessoas super ricas e multinacionais fazem lobby ou influenciam a agir no seu interesse. Qual a importância das administrações tributárias e do trabalho dos auditores fiscais para evitar esses efeitos?
É essencial que as autoridades fiscais se concentrem não apenas no montante da receita que as autoridades fiscais coletam, mas também na estrutura do sistema fiscal. Em outras palavras, tributamos mais os ricos, porque isso protege a democracia, a economia, ou tributamos mais os pobres, porque é mais fácil e tem muito dinheiro lá. Tentamos tributar mais as grandes empresas de tecnologia, por exemplo, do que as pequenas empresas. Mas o problema com isto é que, naturalmente, os ricos fazem mais barulho que os pobres. Portanto, o sistema tributário sempre reflete seus interesses mais do que deveria. E o fato de os super ricos fazerem mais barulho do que os pobres acaba surtindo efeito, pois globalmente, também aqui no Brasil, estão ocorrendo cortes nos recursos para as administrações tributárias. Esses cortes são deliberados, faz parte de uma longa guerra contra o governo por interesses privados que não gostam de pagar impostos e que não gostam de submeter-se às regras ou leis que vinculam todos os outros. E o que ocorre quando há corte nos orçamentos das administrações tributárias, Nick? Os efeitos são exatamente o que esses interesses querem, que os ricos ficam mais ricos e os pobres, que recebem serviços governamentais reduzidos, têm que pagar aqueles impostos que os ricos não pagam, têm que pagar mais. Na direção contrária, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou no ano passado que deve investir mais em auditores fiscais, inclusive em treinamento sobre como combater abuso fiscal nacional e internacionalmente. É uma coisa nova que não vimos nos Estados Unidos, mas também em muitos outros países, nos últimos 30, 40 anos. Essas ideias que as administrações tributárias, os impostos são positivos, são coisas necessárias para o crescimento, para a sociedade, estão a começar a voltar. Isto é muito significante, é muito optimista este câmbio. Mas, no mesmo tempo, é importante dizer, dentro dos Estados Unidos, a administração não tem poder absoluto e tem muitos interesses também que estão a atacar estes esforços para aumentar os recursos das administrações tributárias. Vamos ver qual será o resultado. É possível melhorar os sistemas de cobrança de impostos e a experiência inspiradora na África do Sul após a queda do apartheid é a prova disso. Um dos caminhos para fortalecer a administração tributária de países de baixa renda é compartilhar a responsabilidade dessa tarefa com os organismos internacionais, na opinião de Claire Hickman. Eu acho que está na hora de os grandes organismos internacionais começarem a atuar e realmente ajudar esses países mais pobres a enfrentar esse tipo de evasão. O Movimento de Justiça Fiscal Global visualiza que a ONU deve ser um espaço democrático de decisão política com a participação de todos os países membros. Mas, para além disso, é crucial que os países de baixa renda continuem se apoiando mutuamente e invistam cada vez mais na cooperação Sul-Sul. E é preciso que nós também façamos a nossa parte, afirma o jornalista da Tax Justice Network, Nick Jackson. A melhor resposta é lutar para tornar o governo mais eficaz e mais responsável perante o povo. É por isso que precisamos de um movimento de justiça fiscal, a propósito, não apenas para garantir que as pessoas estejam cumprindo as leis, mas também para mudar as próprias leis, para recuar contra este poder da riqueza. O melhor sistema e a melhor relação custo-benefício é a justiça fiscal. O ouvinte Silvio Sidney, que está na nossa lista de distribuição pelo WhatsApp, pergunta se há alguma perspectiva do livro Treasure Island, do jornalista Nick Jackson, da Tax Justice Network, ser traduzido para o português. E aí, Nick? Tem uma tradução em espanhol, mas infelizmente até agora não em português. Eu espero que pode ser traduzido em português e se alguém conhece alguém que quer publicar em português, eu estaria muito, muito contente. Fica aí o apelo às editoras de livros que estiverem nos ouvindo. E se você também quiser fazer parte da nossa lista de transmissão pelo WhatsApp, nos escreva em info@edasuaconta.com com seu nome e número de telefone. O É da Sua Conta também está no Twitter _da Sua Conta e no Facebook. E em www.edasuaconta.com você encontra todos os nossos episódios. O É da Sua Conta é coordenado por Naomi Fowler. O acompanhamento das redes sociais é do Luciano Máximo. A produção desta edição é da Graziele Davi, do Luciano Máximo e minha.
Um abraço e até o próximo. Grato pela audiência, um abraço.